Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus em nome e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse último sábado do mês de outubro, sábado dia 26. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério, sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia Sagrada. Hoje vamos, da parte do Espírito Santo, então, conhecer assim um outro segundo profeta maior. Esse segundo profeta, ele foi muito usado por Deus para advertir o povo de Israel sobre a inclinação do povo de Israel para o mal. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o profeta é o homem que ouve a voz de Deus e ele espalha para o povo, independentemente se as pessoas vão aceitar ou não a mensagem do profeta, uma vez que o profeta ele é boca de Deus. Eu vou fazer a oração e vamos assim então conhecer esse segundo profeta maior que Deus ele usou muito, que é para advertir o povo de Israel a respeito da sua inclinação para o mal, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, eterno Deus, te servir, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o Deus que dá fôlego aos moradores da terra e vida para todos aqueles que nele caminham. Haja visto, eterno Deus, que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cuja o seu coração está completamente voltado para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu vim buscar aquilo que havia se perdido. O Senhor veio resgatar a alma do ser humano das trevas e transportá-la para a tua luz. Portanto, Senhor Jesus, que neste dia o meu ego, que a minha matéria humana ela seja reduzida a pó, e que tudo o que eu desejo é ser um instrumento usado nas tuas mãos, para que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ensinar assim ela então a ser sensível à tua voz e tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Tudo que eu lhe peço, só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, hoje vamos conhecer então assim da parte do Espírito Santo o segundo profeta que é maior. A semana passada nós conhecemos um pouco do profeta messiânico, que é o profeta Isaías. Para o segundo profeta maior que o Espírito tem para nós, nós vamos encontrar, está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 1, vamos ler do versículo 4 até o versículo 9, diz o texto sagrado. A mim me veio, Jeremias falando, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus,
eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos, a quanto eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 14, a confissão de Pedro, o tema. E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. O segundo profeta que o Espírito tem para nós é o profeta das lágrimas, que é o profeta Jeremias. Missionário, o que tem a ver esse segundo tema, né? Porque Jeremias ele é chamado do profeta das lágrimas. No capítulo 1, que tem como tema a vocação de Jeremias, nós encontramos nos versículos iniciais, a partir do versículo 4, Jeremias ele conta então assim como é que ele foi chamado por Deus, dizendo o seguinte aqui: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ainda que nascesse, ainda que saísse da amado, eu te conheci, te consagrei e te santifiquei, e te levantei para ser profeta entre as nações. E Deus ele fala com Jeremias que antes que ele nascesse, antes mesmo que ele entrasse no útero da sua mãe, Deus já conhecia Jeremias, Deus já sabia tudo de Jeremias, o que ele era, da sua incapacidade, da sua capacitação e do que ele iria de passar, o que ele iria de se tornar. Mas só que no versículo 5 nós temos a resposta de um verdadeiro profeta, de alguém que não foi Jeremias que disse eu vou ser profeta, não foi Jeremias que se propôs a ser profeta, mas foi o próprio Deus que havia dito que antes que ele nascesse ele já havia consagrado Jeremias a profeta. No versículo 5 ele declara dizendo, no versículo 6 ele declara o seguinte que, no versículo 5 ele declara dizendo para Deus, olha aqui, Senhor, olha, eu não passo de uma criança, pois eu não sei falar. E Deus ele fala para Jeremias, não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu te instituí por profeta entre as nações. A palavra Jeremias, eu fui pesquisar no hebraico, é Yermiá, que significa, que é Jeremias, que quer dizer elevado por Deus, ou aquele a quem o Senhor exalta. Jeremias ele foi profeta no ano 626, 627 a 626 a.C. Ele foi profeta na época do rei Josias, que era um homem justo, temente. Depois do rei Josias, os próximos reis que lhe sucederam foram 4 reis injustos que não conheciam a Deus, que não temiam a Deus. Estamos a falar do rei Joaquim, do rei Zedequias e do que Joaquim, Jezequias e o rei Josias. Os 4 que vieram depois do rei Josias foram reis que não temeram a Deus. E Jeremias
Ele era filho de um sacerdote chamado Elquias, que era temente a Deus. Só que Deus ele transformou, escolheu Jeremias ainda quando ele era uma criança, sabendo que na época do profeta Jeremias, o povo de Israel ele era inclinado à idolatria, à macumbaria, à feitiçaria. Era um povo, na época do profeta Jeremias, o povo de Israel era um povo surdo, era um povo que era completamente desviado dos caminhos do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu na época do profeta Jeremias. Por quê? Porque Jeremias ele foi um profeta, talvez, ele é chamado de profeta chorão, porque depois do profeta Isaías, que nós vimos a semana passada, que era um profeta maior, Jeremias ele escreveu o seu livro, que é constituído de 52 capítulos, mas o livro de Lamentações, que tem 5 capítulos. É exatamente por isso Jeremias ele se torna um profeta de lágrimas, porque um profeta chorão, porque é missionário. Exatamente porque as mensagens que Deus ele tomava o profeta Jeremias, que era para transmitir o povo, era uma mensagem que o povo de Israel tinha muita dificuldade de digerir. Por exemplo, no capítulo de número 21, Jeremias ele profetiza que a nação de Israel eles seriam levados cativos para a Babilônia. Haja visto que Deus ele usou a Babilônia exatamente que é para oprimir o povo de Israel, que é para fazer com que o povo de Israel entendesse que ele era o único Deus. Por Israel, porque Israel eles continuavam a adorar a Baal, a Moloque, aqueles deuses pagãos que Deus ele havia dito a Salomão que Israel não tinha que se curvar diante dele. Mas como eles tinham muita dificuldade em aceitar a pregação do evangelho, Deus ele usou os babilônicos na época que era o rei da Babilônia, era Nabucodonosor II, exatamente que era para oprimir o povo de Israel. E Jeremias ele é profeta nessa época que o povo de Israel era um povo duro de coração. Mais do que isso, ele era um profeta que ele foi destinado por Deus para sofrer, eu quando falo sofrer perseguição, sofrer calúnia, sofrer açoite, sofrer injustiça, por pregar a palavra de Deus, por anunciar a palavra de Deus. Haja visto que ele se tornou uma oposição até para os líderes políticos e religiosos daquela época, que tinham muita dificuldade de aceitar a palavra de Deus. Deus ele levantou Jeremias que é para trazer uma pregação de julgamento, uma pregação de punição para o povo de Israel, já que o povo de Israel não queria se libertar da idolatria, não queria se libertar do paganismo, porque em Jeremias capítulo de número 37 fala que o povo de Israel ele havia construído um altar em Tofete para Moloque, aonde eles faziam sacrifício de seres humanos, no caso de criança, coisa que o Senhor Deus nunca havia ordenado, nem tão pouco passado pela mente de Deus. Deus nunca havia dito que é para o povo de Israel fazer sacrifício de seres humanos, mas eles, como não ouviam, não aceitavam a palavra de Deus, eles ofereceram, levantaram esse altar em Tofete, em Israel, ao lado do vale de Rinom, e eles faziam sacrifício de seres humanos, no caso de criança, coisa que o Senhor Deus nunca havia dito para eles fazerem, nem havia passado na mente deles. Por eles não quererem se libertar da idolatria, Deus ele usou os babilônicos que é para fazer com que a nação de Israel fosse cativa, e mais do que isso, para além de Nabucodonosor, os assírios, né? Os egípcios eles invadiram o reino do sul de Judá, na época que Joaquim e Josadac eram rei de Judá, né? Do sul e do reino de Israel. Israel ele foi levado ao cativeiro,
e Jerusalém foi destruída mais de 40 vezes. Só que tinha um porém, que Jeremias ele se tornou vítima das profecias que ele falava. Tinha um sacerdote que era o guarda do templo de Jerusalém, chama-se Passur. Passur ele não suportou a pregação, assim como os líderes religiosos de Jerusalém. Ele não suportava a palavra de Deus que sai da boca de Jeremias. Então Passur, como ele tinha autoridade, ele aprisionou o profeta Jeremias e torturou Jeremias, prendendo assim o seu pescoço com madeira, as suas mãos e seus pés, que é para assim o profeta não conseguir reagir. Só que por ele fazer isso, Jeremias, ele por um tempo, ele ficou triste, ele ficou desanimado. Por quê? Porque quando Deus ele falou para Jeremias, e ele dizia que eu não estou capacitado que para realizar essa missão. Deus ele falasse, não temas diante dele, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, e aonde eu te mandar tu irás, e tudo que eu te dizer tu falarás. E Jeremias no capítulo 21, 22 do seu livro até o versículo 26, ele fala que mesmo que eu queira parar, há uma chama que se acende dentro de mim que me faz pregar. Você vê que tudo que Jeremias ele profetizou a respeito da destruição de Jerusalém, que o povo de Israel será levado cativo para a Babilônia, aconteceu. Mas ele sofreu as consequências do seu ministério. Jeremias ele foi profeta. Os contemporâneos que foram profetas no tempo de Jeremias foram Sofonias, Amós, Sofonias, Naum, a profetisa Uda, o profeta Ezequiel e Daniel. Foram contemporâneos do profeta Jeremias. Então, missionário, por que Jeremias ele é chamado de profeta das lágrimas? Porque o que levava o profeta a gritar, a chorar, era porque o povo de Israel era um povo duro de coração e que tinha muita dificuldade em aceitar a pregação do Evangelho. Referência do que as pessoas hoje. As pessoas hoje, elas ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus está disponível para as pessoas. Só que o ser humano do século 21 tem muita dificuldade de aceitar a pregação do Evangelho. Haja visto que a tendência das pessoas é para o pecado, é para aquilo que não presta, é para a idolatria, é para a fornicação, é para a imoralidade sexual. E por causa disso, as pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Deus levantou exatamente os profetas aqui para falar a verdade para o povo. Só que a mensagem do profeta que é boca de Deus vai em confronto, porque confronta o ego das pessoas. As pessoas elas ouvem a palavra de Deus, mas as pessoas não querem abandonar a prostituição, as pessoas não querem abandonar a mentira, o adultério, o roubo, as pessoas não querem abandonar a ganância, as pessoas não querem abandonar o adultério, as pessoas não querem parar de viver no pecado. As pessoas não querem hoje ouvir um pregador falar que, principalmente seja para mulher como homem, que não deve vestir uma roupa imoral expondo a sensualidade do seu corpo. As pessoas não querem ouvir a verdade. Talvez o porta-voz de Deus, ele sofre, porque as pessoas, eles quando atacam o profeta, eles pensam que estão a atacar o homem, mas não. As pessoas estão a cuspir no rosto de Deus e como resultado, vem as sanções, vem a punição. Jerusalém foi destruída mais de 40 vezes. Tudo que Jeremias ele havia profetizado sobre a destruição de Israel, sobre a destruição do templo, aconteceu. Deus usou os assírios, os babilônicos, Deus usou o exército inimigo exatamente para punir o povo, porque o povo estava tendo muita dificuldade em aceitar a pregação do Evangelho. Então, missionário, por que Jeremias ele é considerado o profeta das lágrimas? Por quê? Porque ele sofreu muito. As lágrimas de Jeremias era exatamente porque o povo não estava conseguindo entender, não estava conseguindo digerir
a pregação do evangelho. Mas tudo o que ele falou aconteceu. E Jeremias, ele sofreu muito. Ele foi jogado na cisterna que é mencionado no capítulo de número 38, né, do livro de Jeremias. Jeremias, ele foi lançado no calabouço dentro de um lamaçal, aonde ele ficou lá a padecer. Mas Deus, ele usou um homem que tinha poder na época, chama-se Abimelech, que era um dos sacerdotes que servia aí no templo também, que era para tirar Jeremias do calabouço, que é para Jeremias não morrer com tuberculose. Deus usou Abimelech, que é para livrar Jeremias do calabouço. Mas o ministério do profeta Jeremias, ele é marcado de dor, de sofrimento, de perseguição, de açoites. Jeremias foi espancado, foi esbofeteado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E missionário, como é que foi a morte do profeta Jeremias? Eu fui pesquisar, mas não está registrado na Bíblia Sagrada como é que Jeremias morreu. Mas segundo alguns históricos, fala que Jeremias ele morreu no Egito. Em Tofete, ele foi apedrejado, segundo os registros históricos. E você vê que talvez as profecias que ele profetizou foram chocantes para o povo de Israel, mas ficou a marca como um profeta de Deus verdadeiro. Foi um profeta que Deus ele usou muito, que é para pregar sobre julgamento, sobre punição, numa época que o povo de Israel não queria parar de cometer o pecado da idolatria. Mas Deus ele também usou o profeta Jeremias, que é para trazer mensagem de conforto, de paz e de segurança. Por exemplo, no livro de Lamentações, no capítulo 5, né, versículo 21, 22, tem uma mensagem de conforto que Deus traz para o povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, convertei-vos a mim e sereis convertidos. Renovarei os vossos dias como de antigamente. E no capítulo 29, versículo 11, 12, 13, que esses versículos até são famosos. Deus ele falando que é para o povo de Israel no cativeiro aí na Babilônia, porque eles não queriam ouvir. Deus ele fala o seguinte, dizendo o seguinte para o povo de Israel através da boca de Jeremias: então ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu vos ouvirei e vos livrarei do cativeiro. Você vê que Deus ele não quer que o povo de Deus ele sofra, viva aprisionado. Mas por causa do pecado, por causa da teimosia do coração das pessoas, é que Deus ele permite que as pessoas vivam uma vida de cativeiro. Jeremias, mais do que isso, eu fui pesquisar. Jeremias ele foi solteiro. Ele viu uma vida solitária. A história diz que ele tinha se apaixonado por uma moça chamada Judite, mas Deus ele falou lá: não terás mulher, você é um homem para mim. Ele viveu uma vida solitária, exatamente que é para representar o estado atual que o povo de Israel ele estava a viver. Israel ele estava completamente perdido. É triste porque é a nação eleita, mas Deus ele puniu o povo de várias maneiras, porque o povo não queria parar de praticar a idolatria, a feitiçaria. Você vê que Deus ele usou os babilônios, Deus ele usou Nabucodonosor, os assírios, que é para punir o povo de Israel, que é para destruir o templo de Salomão em Jerusalém. Foi destruído mais de 40 vezes, porque o povo não queria se voltar para ele. Jeremias ele sofreu as consequências, ou seja, as pessoas eles agradiram, pensaram que matando Jeremias talvez poderiam silenciar. Talvez no capítulo 38, quando Passur foi possuído por Satanás, que é para lançar Jeremias no calabouço, Deus não permitiu com que Jeremias que ele morresse no calabouço. Por isso que ele usou um outro homem,
um outro sacerdote chamado Meleque para tirar Jeremias do calabouço e não permitir com que Jeremias ele morresse de uma tuberculose. Falar a verdade, meu amigo, minha amiga, custa caro. Cristo ele falou que assim como perseguiram os profetas, vós também sereis perseguidos. E nós temos um episódio interessante no capítulo 16, versículo 14, sobre Cristo ele vai fazendo uma avaliação, né, do seu ministério. Ele chama os 12 discípulos. Ele pergunta, porque Jeremias durante o seu ministério, ele passou os anos a chorar porque as pessoas não queriam se converter. Inclusive o pastor que lançou no calabouço, Deus usou o próprio Jeremias, que é para anunciar a falência da vida de pastor. Falei que ele seria levado cativo para a Babilônia e seria aprisionado e morto pelos babilônicos. O que Jeremias falou vai acontecer na vida desse homem que lançou no calabouço 7 meses depois. Mas Cristo ele pergunta para os discípulos, quem que dizem os homens ser os filhos dos homens? Aí eles foram respondendo, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou alguns do profeta. Quando falaram Jeremias, Cristo ele deu uma risada, diz, olha, que se Jeremias ele ouvisse isso, você vê que não tem, meu amigo, minha amiga, galardão melhor, recompensa melhor do que essa. As pessoas olharam para Jesus, pensaram que ele era Jeremias. Que honra, que privilégio, uma criatura a ser comparada com seu Criador. Sabe por quê? Porque Jeremias foi um verdadeiro profeta. Ele está classificado na categoria dos profetas maiores, porque tudo que ele falou aconteceu. Jerusalém foi destruída mais de 40 vezes. E o povo de Israel, o povo de Judá, a nação de Judá, do Reino do Sul, eles foram levados cativos pelos babilônios, pelos sírios, mais de 40 vezes. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O que o profeta ele fala acontece, porque o profeta ele é aquele homem que ouve os pensamentos de Deus, ouve, sente o que Deus sente e ele espalha para as pessoas, independentemente se as pessoas vão gostar ou não do que aquilo que o profeta falou. Mas Jeremias ele é classificado como profeta das lágrimas, porque o povo de Israel ele tinha muita dificuldade de aceitar a pregação do Evangelho. Por isso que Jeremias ele lamentava. Ele até escreveu o segundo livro dele, o livro de Lamentações, que tem 5 capítulos. Já o livro de Jeremias tem 52 capítulos. Lamentando a incredulidade, lamentando a apostasia, lamentando a idolatria com que o povo de Israel tinha caído. Espero que essa segunda parte que nós acabamos de... A semana passada nós conhecemos o primeiro profeta que o Espírito nos iluminou, que foi o profeta messiânico. Hoje nós conhecemos da parte de hoje o segundo profeta, que é considerado como profeta chorão, profeta das lágrimas, profeta Jeremias, porque as pessoas têm dificuldade de entender a pregação do Evangelho. Isso serve como reflexão para os dias de hoje. As pessoas elas ouvem a palavra de Deus, ouvem o missionário, vão para a igreja, ouvem outros pregadores, mas as pessoas não estão a se converter, as pessoas não estão a parar de pecar, as pessoas estão a continuar a persistir, a viver na incredulidade, a viver na idolatria, a viver no pecado. As pessoas elas só se lembram de Deus quando tem uma vitória, só se lembram de Deus quando querem ter uma solução, uma resposta para os seus planos. Mas servir a Deus não deve ser assim. Nós temos que servir a Deus porque Deus ele é o Criador do universo. Deus ele é o autor da vida e ele nos fez para nós adorar. Deus ele merece ser cultuado e reverenciado porque ele é o Senhor, ele é o Criador do universo. Amém? Que o Espírito possa nos ensinar, possa nos convencer que servir a Deus é pelo que Deus ele é e não pelo aquilo que Deus ele faz. Ele faz. Deus ele quer ter compromisso conosco, assim como ele teve com o profeta Jeremias e assim que ele quer ter com o povo de Israel. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, muito obrigado por essa segunda parte. A semana passada o Senhor nos deu uma lição sobre a vida do profeta Isaías. Hoje o teu Espírito nos deu uma lição sobre a vida do profeta Jeremias, que
ele foi considerado como profeta das lágrimas, exatamente porque o que o Senhor falava através dele, o que ele transmitia para o povo de Israel era surdo para ouvir, não conseguiu entender. Mas o Senhor é o Deus que convence do pecado, do juízo e da justiça. Que essa pessoa que irá de visualizar essa segunda parte, que o teu espírito possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, e a entender que o Senhor quer ter compromisso com ela, e o Senhor quer que ela se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e tenha uma vida de compromisso, de devoção, de obediência ao Senhor. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. O profeta Jeremias, meu amigo, minha amiga, as pessoas olharam para ele, pensaram, os discípulos, as pessoas olharam para Jeremias, pensaram que ele fosse Cristo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque quem é luz brilha. A luz resplandece no mundo de tantas trevas. As pessoas olharam para Jesus, pensaram que Jesus fosse Jeremias. Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas vejam? Será que as pessoas vejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou as pessoas vejam mais um da vida? Ou as pessoas, quando olham para você, vejam você como se fossem os autores, as atrizes, as figuras públicas que está aí nas redes sociais, transmitindo imoralidade, mensagens subliminares para as pessoas. Ou as pessoas, quando olham para você, vejam um profeta, vejam uma profetisa, vejam um homem, uma mulher de Deus. As pessoas olharam para Jesus pensando que ele fosse Jeremias. Sabe por quê? Quem de Deus resplandece, quem de Deus brilha. Jeremias, Deus lhe escolheu antes mesmo que ele entrasse no útero materno. Antes que ele se formasse, Deus já conhecia quem era Jeremias. Cristo ele declarou o seguinte, que vós sois luz, importa que a luz que está em vós brilhe, para que os homens vejam em vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quem olhar para mim, quem olhar para você, tem que ver Deus, tem que ver o brilho de Deus, tem que ver o homem, a mulher de Deus que você é. Mas para isso acontecer, você tem que tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados, se converter, que é a mudança de direção, aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e ver uma vida de devoção, de santidade para Deus. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Espero estar com vocês na terceira parte, que será um outro profeta que o Espírito tem para nós. Nós já vimos dois, né? O primeiro profeta messiânico, que é o profeta Isaías. Hoje vemos o segundo profeta maior, que é o profeta das lágrimas, o profeta Jeremias. E no próximo final de semana o Espírito irá me permitir que eu partilhe com vocês o terceiro profeta. Deus abençoe a todos vocês. Arranque tudo quanto quer entendimento. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.